tecnicamente todo o material, inclusive os slides com sequência, dando mapas, dando roteiros, dando toda a sequência, sabe? Todas as pesquisas de 10 anos. Infelizmente esse material foi roubado. Nós temos 2 filmes que sobraram também dentro dos filmes roubados. Temos 2 filmes 8mm. Vamos ver se da próxima vez dá para arrumar um projetor. Aí a gente projetaria os 2 filmes coloridos sobre os túmulos, a pirâmide, a serra e outros detalhes mais lá dessa região de Paraná. Bom, essa história nossa começou a partir de Goiânia, quando, como periodicamente a gente fazia, visitava lá o Bazar Oió de noite, ali perto do Café Central, na Avenida Anhanguera, vendo quais eram as últimas novidades de livros. Então notamos um livro novo que se chamava Estrada do Sol. Ao consultar um pouco o livro, percebemos que realmente era algo de novíssimo em termos de pesquisas arqueológicas aqui na América, descobrindo todo o trajeto, todo o percurso da estrada Inca, que até então não tinha sido localizado integralmente. Então foi uma expedição financiada pela National Geographic Society e eles palmilharam palmo a palmo da estrada, descobriram só uma das estradas em linha reta, de norte a sul, com quase 5.000 quilômetros. Estradas perfeitas que em muitos trechos servem até hoje para trânsito à terra. Então isso me despertou muita atenção, pesquisei, principalmente por ser uma coisa muito nova. Tinha apenas questão de 2 anos, a pesquisa de 2 anos, e o livro já tinha 2 anos, o livro tinha saído 2 anos já depois da pesquisa. Mas me chamou muita atenção como é que uma civilização fantástica daquela não teria tido registro de suas passagens, nem de sua passagem aqui no Brasil. Paralelamente, nessa época, nós estamos dando assessoria a um grupo lá um grupo religioso, até luterano, lá em Goiânia, que queria promover a ação de atividade. Nós fomos dar assessoria a eles. E, em termos de assessoria, começamos a desenvolver uma série de conferências e debates, e o assunto foi desenvolvendo a tal ponto que já o salão lá da igreja não dava, tivemos que pegar um salão da AGI, sessão de ganho de imprensa, 300 lugares, e já com muita gente em pé, uma afluência de mais ou menos 500 pessoas, então tivemos que dividir as palestras, as conferências em 2 vezes, às quartas aos sábados. E o assunto foi se desenvolvendo em termos de explorador, em termos de origem do homem. Então nós formamos grupos de debates em que cada um, defendendo as teses científicas ou religiosas, apresentavam, um conferencista apresentava em nome do grupo as suas observações, seus estudos, e depois tinha 1 hora de debate para cada um defender sua tese. Em função disso, tivemos que criar então uma organização oficial, que não tinha nada a ver com a igreja, de pesquisas de campo. E a primeira coisa que se fez então foi formar grupos técnicos, inclusive de pesquisas de gabinete, de todo tipo possível, para sondar qualquer possibilidade naquela região de Goiás ter algum indício de passagem Inca. E assim começou. E dando muitos saltos, que aqui vocês já viram algumas coisas, começamos a primeira pesquisa já na cidade de Palmeiras de Goiás, sem ter nenhum indício. Apenas partimos de um suposto levantamento hidrográfico, vamos dizer, um caminho hidrográfico fácil de ligação entre Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia, etc. Então, no primeiro área que nós levantamos, fizemos um trajeto que sairia de Goiânia, Palmeiras, Paraúna, Caepônia, Iporá, Barra do Garças, Aragaças, e assim ainda até Rondônia, de Rondônia, Bolívia, Peru, e assim iríamos
seguindo esse trajeto montado. Em função desse agrupamento de pessoas interessadas, e cada um na sua área de especialização e assessoria, a entidade foi desenvolvendo que em questão de 6 meses nós estávamos com mais de 1.200 pessoas associadas. Então a entidade exigia não ter mais aquela estrutura simples com o nome inicial de Clube Social Científico de Goiás. E aqui de Brasília começaram a solicitar também a criação da entidade aqui, e como aqui então houve muito mais pessoas interessadas em se associar e formar a entidade aqui, então criou-se a sede aqui, não mais em Goiânia. E passou a chamar-se Centro Nacional de Pesquisa e Cultura. Registramos estatutos, legalizamos tudinho e iniciou-se então uma organização estruturada em 3 institutos, cada instituto em vários departamentos de assessorias em comissionados em comissões, assim ainda. Então montou-se todos os detalhes, organogramas, e cada área de conhecimento assessorava os diversos grupos que tivessem algum projeto a ser levantado. Então, o primeiro projeto objetivo foi o que se chamou Comissão SWGO, ou seja, Comissão do Sudoeste de Goiás. Um grupinho de 5 pessoas, e em cima desse trabalho relacionado com o livro, visaram então desenvolver pesquisas arqueológicas em Goiás. No projeto, então, levantamos a possibilidade de começar por Palmeiras. Chegamos em Palmeiras visando pesquisar lá uma montanha muito estranha, onde várias expedições inglesas teriam entrado e não saíram mais. E a única que saiu uma pessoa totalmente em estado de choque, nunca mais recuperada. Encontraram uma outra, 8 quilômetros de distância, do outro lado da serra, totalmente arrebentada, quebrada. E uma terceira nunca apareceu. Então as autoridades não nos deixaram entrar nessa área, não quiseram assumir responsabilidade de nos levar até lá. Mas disseram que tinha um tabu de uma região a 30 km distante, onde existiam muitas lendas, e uma área totalmente desocupada, sem nenhuma moradia nas proximidades. Então foi uma epopeia conseguir chegar até lá, mas chegamos. E realmente encontramos um túnel, quer dizer, uma galeria ou uma chaminé, bem vertical, depois de desmatar uma área muito grande, também de queimar tudo em volta, que era só espinheiro e vespas. Aí penetramos, descemos mais ou menos 3 metros, dali em diante se ramificava para todos os lados possíveis, em galerias, e sempre descendo. Montamos um acampamento com 16 barracas, tínhamos aproximadamente, na época, ali 30 e poucas pessoas, e cada um com seu setor. Tinha o grupo de acampamento, que era aproveitado com os escoteiros, que fazia a manutenção do acampamento. Tínhamos o hospital de emergência, até de pequena cirurgia, ortopedia, e todo o material possível, tudo muito bem organizado. Então esse grupo de apoio foi dando assessoria a um grupo especial que começou a penetrar nas grutas, onde permaneceram no interior das grutas durante 3 dias, descendo. Então chegamos a 180 metros de profundidade. Quer dizer, era estranho porque íamos descendo, não sentíamos elevação de temperatura, nem calor, nem falta de ar. Ficou esclarecido porque justamente 180 metros de profundidade tinha um rio. Não um rio visto, porque nós estamos no teto do rio. Ou seja, os diversos grupos, aliás, foram 2 grupos, por várias galerias. Então, um dos grupos desceu, de repente foi dar como se fosse num teto assim, isso aqui um vazio, uma galeria, e então um chão de terra úmida. Então a gente, do final, ou seja, do teto, lá embaixo, pulava para cá, e fomos seguindo essa galeria e fomos encontrar outra equipe, 200 metros na frente, que tinha chegado no mesmo lugar. Aí fomos observar que, na verdade, nós estávamos num teto compactado
do próprio rio, ou seja, nas enchentes, o rio subterrâneo compactava aquela areia, certo? Contra o fundo das grutas, ou seja, com o fundo das galerias, e ela estava cedendo. Então a gente não achava um teto suspenso que podia despencar de uma altura incrível. Conseguimos fazer um pequeno buraco e não deu a lanterna para alcançar o fundo, mas se via perfeitamente, além do ar forte que subia, o barulho muito intenso da água correndo a profundidade que não houve possibilidade de se calcular, porque a lanterna não alcançava. Mas pouco antes encontramos fósseis humanos a 80 metros de profundidade, maxilar direito e outras peças. Esse material deu muito pega para cavar mesmo, e que culminou muitos anos depois até com problemas com o governo. Esses fósseis foram desviados, não obstante terem sido analisados, e através do Museu de Goiânia, cujos diretora Regina Lacerda era associada inclusive da entidade, ela empeçou para entregar o fóssil ao Museu Nacional com recibo passado e tudo mais. Esse fóssil deu muitos problemas. O porta-voz dos homens de gabinete do museu era justamente até o jornal Globo. Esse fóssil acabou sendo sumido e depois apuramos, comprovadamente foi vendido mesmo, particularmente para a Europa. Agora, se esse fóssil fosse levado avante, alterava muito a história até da América, porque nas primeiras análises feitas, com apoio inclusive estrangeiro, aqui em Goiânia ainda, uma análise preliminar datou de 45 mil anos, quer dizer, já alterava muito a história da América. Também não é para menos, 80 metros de profundidade, vocês imaginam, né? Bom, isso aí não nos interessava com o nosso objetivo. Ali, vamos dizer, seria uma pesquisa em nível de antropologia física, né? Etnologia, etc. Mas então deixamos essa área de lado e prosseguimos para a próxima área, que seria a região de Paraúna, Caiapó, Niporá, etc. Em Paraúna, que era uma aventura chegar na época lá, não tinha ônibus, não tinha nada, uma estrada terrível, ainda mais que nós fomos numa época de chuva, se bem que naquele dia não choveu, e fomos com o chamado Jeep Guerreiro, dirigido até por um alemão mecânico. Então saímos 3 horas da manhã de Goiânia para conseguir chegar em Paraúna só às 10 horas da manhã. Hoje é fácil. Paraúna está a 360 km de Brasília, está pertinho. Então lá, cidade totalmente recolhida, estranhando aquelas pessoas também estranhas que ficaram lá, mas só de tarde conseguimos alguma informação, sem entrar muito no objetivo que nós desejávamos, com um médico já falecido, e então nos mostrou, depois de nós identificarmos bem que ele era médico, dono da única farmácia local, nos mostrou coisas incríveis, que ele tinha guardado as 7 chaves, um daqueles casalões centenários que tinha lá. Eram pedras de todos os tipos possíveis, gravadas, machados comuns, machados de homens pré-históricos, né? O pessoal chama pedra de raio, né? O vulgo chama pedra de raio. E as espécies de moedas, cunhados, cada moedas, uma espécie de basal preto, lucidinho, certo? Bem polido, mas em cada moeda rigorosamente circular era incrustado em relevo, certo? Como se tivesse colocado a pata dos diversos animais ali, né? Amalgamada. Então tinha a pata do veado, tinha a pata da jaguatirica, tinha a pata disso, cada moeda, todos do mesmo tamanho. E muito material estranho. Mas nós não tínhamos ainda aberto nosso jogo, mas achamos que estava no lugar certo quando esse médico disse: pois é, eu tenho certeza que aqui teve civilização inca, quer dizer, uma pessoa veio disso para nós, sem que nós tivemos dito nada antes. Então resolvemos realmente estabelecer o QG na região e voltamos e montamos então todos os trabalhos preliminares para as primeiras pesquisas na área. E assim foram indo anos e anos. A região era muito dura, sabe? Muito dura mesmo, muito difícil, porque além de pegar alguns trilhos no areião violento, tinha áreas de matas fechadíssimas, e a nossa primeira expedição mesmo, realizada em
fevereiro de 1961, foi uma epopeia, porque na região falava-se de muitas lendas. A lenda de uma Serra da Portaria, que ninguém podia se aproximar porque era lotada de cascavéis, de cobras. Outros porque tinha lá um tesouro enterrado por bandeirantes, e outros porque tinham lá seres estranhos que faziam sair luzes, que essas luzes queimavam todo mundo que se aproximasse. Essa área está aproximadamente 37 quilômetros da cidade. É uma área deserta onde a gente fica dias e dias e dias, não passa veículo nenhum, nem ninguém. Então resolvemos subir na tal serra, que nunca ninguém tinha subido, e que todo mundo se assustava, nem se aproximava da serra. Realmente, para chegar no lugar, nós partimos 5 horas da manhã, tentando descobrir um ponto, que é essa serra principal que vocês veem aí nas fotos aí fora, a ponta principal da serra, que ela sobe rigorosamente entre 400 e 500 metros a fio. Até achar um local para subida, nós andamos 15 quilômetros de mata fora, e apenas com um cantil cada um. Nós não julgávamos que iríamos nesses 15 quilômetros e mais a escalada da serra, que nos ocupou mais de 9 horas de escalada, nós não iríamos encontrar nenhuma gota d'água. O fato é que já às 10 horas da manhã já não tinha água, já não tinha mais água nos cantis. Na esperança de, claro, na beira de uma serra, teria que encontrar água, mas não tinha água. Então resolvemos galgar, depois de tanto sacrifício, resolvemos de qualquer maneira subir a serra. Foi uma outra luta terrível. Chegamos lá em cima já, à meio da tarde, encontramos lá no topo da serra um chapadão principal, que ele deve ter mais ou menos uns 1 quilômetro de comprimento e por uns 300 metros de largura, separado por despenhadeiros dos outros chapadões que compõem a serra, e separado também de um morro do chapéu, como eles chamam, que está no topo de um dos pigões da serra, que nós então descobrimos que realmente é uma pirâmide. Os trabalhos se desenvolveram lá, encontramos algumas coisas estranhas na serra, mas que não nos aparentava ser nada especial, mas no retorno encontramos cerâmicas, lá no topo mesmo, cerâmicas brutas, como se fosse só de barro, mas em forma de prato, em forma de mãos assim, certo? E uns tubos duríssimos, como se fosse de arenito bem compactado, mas os centros dos tubinhos, todos eles ocos. Depois encontramos alguns preenchidos. Só anos depois vamos saber que material é aquele que ficava dentro dos tubos, certo? Ou seja, esse mesmo material, fomos ver que é o mesmo material que servia para a solda. Vocês reparem aí fora que tem uma das fotos que diz retirada da solda ou do cimento dentro de 2 blocos. Depois aparece lá. Então, esse material era feito na base de uma argamassa tirada de garapés, a mistura de carapaça de foraminíferos, certo? E de areia, e moluscos, então são as coisinhas de pelo de garapé, e um trabalho qualquer que faziam dava uma solda, um cimento incrível, fantástico, certo? Depois da análise constatou-se que realmente é matéria artificial no sentido de manuseio, né? E que justamente também anos antes aquelas tubinhos que nós encontramos era esse material que eles carregavam ali, não sei para que ou como. A região é muito encantadora, além de muito bonita, os anos foram passando e os estudos de gabinete, em profundidade, analisando toda a região, foi nos levando a ter necessidade de adentrar na simbologia, para melhor entender as inscrições que começamos a encontrar, a entender determinados fenômenos. Bom, também com o passar do tempo, o grupo pesquisador começou a se concentrar apenas em uns poucos, que na verdade eram 7. Os demais ficaram dando suas assessorias de gabinete. E com um trabalho de 10 anos praticamente, na verdade foram só praticamente 7 homens, eventualmente viam um ou outro,
Mas o estranho é que começamos a perceber que nenhuma pessoa que não fizesse parte desse grupo, sem que ninguém tivesse determinado nada para isso, chegava ao local. Então nós mesmos que éramos senhores daquilo, como se fosse nossa mão, sabia andar tudo, sabíamos que se uma pessoa estranha insistisse conosco, alguma coisa aconteceria que nós não chegaríamos lá. Então foram fatos um atrás do outro com o passar dos anos. Então começaram a perceber que existia alguma magia, indiscutivelmente local, ou coisa parecida, que não permitia que pessoas estranhas atuassem conosco. Um dos exemplos mais típicos, que aqui tem... Não tem ninguém presente aqui do grupo. Um dos fatos, assim, bem característicos, eles têm dois. Vou aproveitar uma pessoa presente, que é a Santíssima Senhora General Show, que está presente. Ela foi uma das testemunhas. Um caso, na qual ela não estava presente, o tesoureiro geral da entidade, que na época era Francisco Laranja Martins, aliás, quem construiu a UPS, anos depois, ele insistiu que ele é fanático de negócio de ouro, de pedras preciosas, de minerais, só pensava nisso, né? E vivia pesquisando isso, aliás, está fazendo a vida agora em cima disso mesmo. Então ele insistiu em montar uma expedição especial para ir localizar e abrir os tais túmulos. Quando, no ano 60, nós estivemos em Paraúna, soubemos de uma lenda de que existiria uma muralha fantástica, incrível, fenomenal lá em Paraúna. Andamos para sul, aquilo levou muitos anos para localizar. Mas logo em 60, na primeira ida lá, andamos muito toda a região, e nesse andar muito, teve uma ocasião que nós paramos os jipes, e eu resolvi então subir numa elevação de 50 metros para de lá tentar observar no horizonte, em torno, se notava alguma muralha, alguma construção diferente. Qual foi a minha surpresa quando chegou lá e encontrei aproximadamente 300 túmulos. Quer dizer, chamamos de túmulos porque eles tinham a conformação mesmo de um túmulo, de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de altura, e todos eles de pedras encaixadas, que depois aí foram mortos. Lá uma mão desencaixando, certo? Um dos cabeçotes do túmulo. E nos túmulos tinham os cabeçotes, certo? Umas pequenas elevações. Então nós observamos que, dando torção nas pedras, eles iam se desencaixando. Era como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça de encaixe de pedras, de forma que não tinha nenhuma decomposição, nenhuma pedra caída em volta. E à medida que íamos desmontando essas pedras menores, iam surgindo blocos maiores até chegar quase ao nível do chão, meio metro aproximadamente. Eram blocos tão grandes e tão bem colados, como vamos tentar depois, outro dia, projetar no filme colorido, que não dá para passar nem papel, nem nada da soldadura dos blocos maiores. Como até então nós não tínhamos autorização oficial do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional para fazer pesquisas de solo, porque para fazer escavações teria que pedir autorização também. Então nós nos limitamos só em constatar, ver e não escavamos nada. Então, anos depois, esse Francisco Laranja cismou de que dentro desses túmulos teriam riquezas tremendas, ouro, cavaleiros, armaduras, mirabolou milhões de coisas. E insistiu, e nós ficamos, você já sabe que nesses 3 anos de pesquisas, quem não está na nossa não chega lá. Não tem disso não, tá? Então fomos. Saiu uma caravana com 16 pessoas num caminhão todo especialmente montado, chegou no Brasil, que tinha apenas 3 meses de uso na época. Então acolchou o caminhão todo, fez todo de aquarmação, com todo conforto, e lá partiu a turma. Chegamos em Paraúna, partimos do local, os tanques cheios. Até o local, como falei, tinha 30 e poucos quilômetros. O local quer dizer, minto. Então nós passamos antes no lugar em que se chama as galérias. Vocês viram lá que tem aquelas formações todas especiais, tartarugas gigantes, formações maravilhosas.
Então passamos lá, o pessoal vê o material, está a mais ou menos 300 metros da estrada, o pessoal na moral, para aquelas belezas incríveis, aquelas aparentes construções, ídolos e estátuas. E dali prosseguir, teríamos pelo menos mais uns 40 quilômetros para andar mais para frente. O pessoal se embebeceu bastante, então na hora que entrou todo mundo dentro do carro, no caminhão, no objeto do caminhão que ele pegar. O motorista olhou, o ponteiro de gasolina estava marcando 0, mas não é possível. Fomos ver o tanque de gasolina, não tinha nada. Não fomos ver, não. Enfiamos realmente nos 2 tanques, que é um tanque cada lado, o pauzinho lá, e não tinha uma gota de gasolina na ponta, não tem nem cheiro da gasolina dentro dos tanques. Nem cheiro. E, evidentemente, não havia furo em nenhum dos tanques, porque teria que ter tido cheiro também, teria que ter marca no chão e não tinha nada. Como nós temos uma estrada assim, subimos mato adentro uns 300 metros, resolvemos então movimentar o caminhão para ele descer pelo cerrado abaixo até a beira da estrada descer até um riacho lá no fundo, e de lá a gente voltar a pé para a cidade ou ver se parecia lá um cavaleiro para trazer socorro. Então, no momento que o caminhão estava descendo até o riacho, né, o motorista lá por conta própria resolveu engatar e ligar a chave, o caminhão pegou. E tá, então vamos pegar o embalo, vamos ver, para tirar o restinho da gasolina que está no carburador, na tubulação, etc. Vamos passar a ponte, ficar do lado de lá e a gente segue a pé. Mas o caso, o caminhão conseguiu chegar de volta até Paraúna, não sabe como, até a cidade. Olha, entre tirar o caminhão, movimentar, etc., nós perdemos mais ou menos umas 4 horas. E a saída era para ter chegado ao local, nesse dia, está o local dos turnos, era para chegar nesse local, tentar abrir com o material que ele tinha levado e depois voltar de noite para estar em Brasília de manhã cedinho. Mas nós tínhamos plena certeza, quer dizer, o grupo, desde o princípio, nós tínhamos certeza que não tínhamos que nos preocupar, nem com o governo, nem com nada, porque não iríamos chegar lá, isso é lógico. Então, quando chegamos em Paraúna, já era bem tarde, já eram quase 6 horas da noite. Aí mandamos encher os 2 tanques. No total, entrou 8 litros. Os tanques estavam cheios, 6 litros. Bom, então, definitivamente, esse Francisco Laranja, que era totalmente um homem que negava toda a possibilidade dessas magias, desse mistério, teve por evidência acreditar, como também as outras 16 pessoas. Um outro caso, que já foi de uma época que nós não estávamos mais pesquisando, nós vamos chegar lá, foi o caso em que aqui em Brasília, muito posteriormente, temos paralisado todas as pesquisas, o general Choro, mas o grupo resolveu ir a Paraúna conosco. Eu precisava ir para cumprir uma missão particular para que eu pudesse sobreviver, ou seja, eu adquiri um terror de tal forma de Paraúna, depois vocês vão saber por quê, mas de tal forma que eu não poderia continuar sobrevivendo aqui em Brasília sem me desligar daquela imagem de Paraúna. Eu não podia ter nem a imagem de Paraúna em mente. Então, a única maneira de eu me livrar disso seria voltar para Paraúna, me harmonizar e tudo bem, tá, e voltar. Então, aproveitando essa, o general, mais uma frota de não sei quantos carros, resolveu ir lá. Mas combinamos o seguinte: olha, nós vamos, mas ninguém vai invocar, nem vai pensar em mistérios. Isso já muitos anos depois, né? Vocês não vão invocar mistérios, não vão pensar bobagens, não vão fazer mantras, nós vamos passear, vamos nos divertir a valer com aquelas lugares que vocês viram lá, vão se embelecer, um lugar fenomenal. Então, se alguma coisa tiver a correr, ela vai correr naturalmente, sem que vocês forcem a barra. Nós estamos entrando num campo extremamente perigoso, que já tinha experiência de muitos anos lá. Então, aquela frota de carros, toda a frota, depois, o plano foi o seguinte: saímos daqui de Goiânia, de Brasília, às 5 horas da manhã, para Paraúna, onde iríamos ficar cerca de 5 dias, que nós estamos aproveitando, se não me engano, Semana Santa, o Carnaval, um negócio assim. Íamos voltar dali 4, 5 dias. Então nós tínhamos saído todo mundo preparado para isso. O fato é que quando finalmente chegamos no local onde inicialmente iríamos acampar e ficar e se divertir, se harmonizar, ninguém desceu do carro,
porque o general e cada um dos companheiros de carro, não, mas não vamos ficar aqui, nós queríamos ir à beira da serra onde tinha os fenômenos, onde tinha lá a pirâmide, a luz, etc. Eu digo, não, gente, nós vamos ficar aqui que vocês vão ver coisas que vocês nunca viram na vida, de tanta beleza, certo? De tanta diversão como vocês vão ter aqui, fenômenos maravilhosos. E amanhã, depois da manhã, nós vamos lá para a serra, viu? Vamos harmonizar aqui, e vamos lá para a serra, que está distante 70 quilômetros daquele local. O pessoal nem desceu do carro.